É este, direto. Sim. Ok, muito obrigada. Então, vou fazer agora uma apresentação um bocadinho mais geral sobre o projeto e nomeadamente sobre resultados de soluções de IT integradoras para sistemas de aquacultura. Portanto, como também vocês já foram percebendo ao longo destas duas apresentações, este projeto trabalha com empresas tecnológicas para utilizadores finais, que neste caso são 4 empresas de aquacultura, têm em conta entidades do sistema de ID, nomeadamente o CIMAD, a Universidade de Aveiro e o IPA, e depois tem o tomador final da tecnologia, que é a A2O, com a plataforma Navia. Ora bem, o objetivo do projeto foi, tentando perceber quais as maiores necessidades do setor da aquacultura em Portugal, desenvolver uma plataforma tecnológica para otimizar a produção aquícola e implementar a aquacultura de precisão. Numa primeira fase, e portanto olhando para os nossos parceiros aquacultores, nomeadamente portanto, a piscicultura Val do Lama com a produção de dourada e robalo, a Alga Plus com a produção de algas integrada com peixe, a Bivalvia com as ostras, como vocês já ouviram falar, e a Reaceites, neste caso incidindo sobre a produção de uma halófita, a salicónia, foram identificadas as principais necessidades, sendo que se podem classificar em 4 grandes grupos: o armazenamento de dados, como a Ana também acabou de falar, a identificação, por exemplo, das relações entre variáveis ambientais e alguns processos muito importantes para as espécies em produção, nomeadamente mortalidade, doenças, etc., a otimização do crescimento e previsões. E, portanto, neste sentido, foram sendo desenvolvidas algumas tecnologias, algumas ferramentas tecnológicas, nomeadamente os modelos de previsão pela Hidromod, que é um dos nossos parceiros, através da sua plataforma AquaSave, que neste momento já tem desenvolvidos estes modelos para os sistemas em estudo, nomeadamente a Bivalvia, quer com o roçário de ostras na Ria Formosa, quer com os viveiros na Ria de Aveiro, a Alga Plus e a Reaceites também na Ria de Aveiro e a PVL na Ria de Alvor. Estes modelos, por exemplo, permitem fazer previsões do nível do mar e da temperatura, que por sua vez vão permitir planear e prever situações em que podem ser ultrapassados limites de alerta, que vão implicar perdas de produção para os aquacultores. Por exemplo, uma das questões que está a ser extremamente bem recebida pelos aquacultores é esta questão da otimização da bombagem, que graças à plataforma desenvolvida pela Hidromod permite fazer esta otimização, e foi-nos dito por este parceiro, a PVL, ainda há pouco, que graças a isto têm uma redução de custos com este processo, que é um processo energeticamente com um dispêndio elevado, de cerca de 50%. Portanto, graças a estas previsões dos modelos desenvolvidos pela Hidromod. Outra das ferramentas que está a ser desenvolvido, neste caso pela Separos, são modelos de crescimento, neste caso particular para esta empresa, como é uma empresa que produz peixe, modelos de crescimento para peixe, apesar de por exemplo, também temos modelos de crescimento para algas, mas neste caso um modelo de crescimento para peixe, em que entramos com uma série de fatores, ou seja, os dados de input, como a quantidade de alimento, a temperatura, e depois se consegue prever qual é que é o efeito, portanto, que esses fatores ou que essas condições vão ter a nível da performance produtiva do peixe, e, portanto, vai prever, por exemplo, o crescimento do peixe, o consumo de alimento, o nível de conversão, a composição corporal, mas também questões que vão ser importantes para a questão, portanto, ambiental, para as repercussões ambientais, nomeadamente a excreção da amónia e o consumo de oxigênio, entre outros parâmetros. Este, por exemplo, são algumas das coisas produzidas ou que se podem ver e que, portanto, são resultado do Fibnetix, ou seja, pode haver uma série de observações em que pode haver uma gestão da alimentação, porque se consegue prever a quantidade de ração que vai ser precisa ou que vai ser necessária em determinados cenários, que podem ter a ver, por exemplo, com a temperatura e podem entrar com outras variáveis. E, portanto, este tipo de modelo já permitiu
a gestão da alimentação, a previsão de datas de pesca e a informação do estado do tanque, sendo que, portanto, já foi validado precisamente nesta empresa, na PVL. Depois, a ferramenta que a Ana Nobre acabou de vos falar, o Data Mining, a análise de dados históricos, em que, por exemplo, aqui, tendo em conta os dados da PVL, foi possível verificar o efeito do mês de arranque na performance de crescimento do peixe, e, nomeadamente, olhando para os dados, é possível verificar que, portanto, é o mês de julho, neste caso, que permite ser, ou parece ser o melhor compromisso entre o maior crescimento e também, portanto, o FCR. Portanto, este tipo de análise de dados históricos pode ser uma grande mais-valia para o produtor. Aqui outra aplicação desta ferramenta, neste caso, utilizando machine learning, técnicas de machine learning, em que, por exemplo, para determinadas condições iniciais, tendo em conta os dias de produção, a temperatura média, o peso de início e também o mês de início e a quantidade de peixe, é possível fazer uma previsão para a quantidade de alimento que vai ser necessário. Depois, o desafio é que todas estas ferramentas vão ter que estar integradas e isso está neste momento a ser desenvolvido e vai ser feito essencialmente através de web services. Portanto, é aqui que entra a tal empresa tomadora da solução final, portanto, o Navia. Neste momento estamos a desenvolver, portanto, essa linguagem, digamos assim, temos que definir os inputs e outputs a comunicar entre as plataformas, os métodos de processamento dos dados e o método também de comunicação de dados entre plataformas. O Navia, portanto, é uma plataforma tecnológica que permite já, porque até já está a ser utilizada noutros setores, nomeadamente empresas de água, uma gestão integradora que permite armazenamento dos dados e dos registros provenientes, por exemplo, de registros manuais de operação, de manutenção, ou registros de telegestão e sensores, e a integração com as outras plataformas. E vai permitir também uma gestão operacional, porque permite fazer uma definição das tarefas, rotinas e planeamento, alarmística, a manutenção também dos tanques e equipamentos, operações da produção e os registros de alimentação. Ou seja, no fundo, permite ter um controle muito, muito grande sobre a aquacultura e aquilo que se passa no sistema. O que o projeto em si está a tentar fazer é a integração de todas estas ferramentas, ou seja, temos aqui, portanto, o AquaSafe, que é a aquisição automática de dados externos e de previsão, e aqui as outras ferramentas que estão a ser desenvolvidas, ferramentas de análise e simulação, que vão todas, digamos, interagir ou comunicar com o tal Navia, que por sua vez também, tendo por base os dados dos aquacultores, portanto os dados das suas culturas, vai dar a informação necessária para os aquacultores poderem ter uma produção mais adequada e mais otimizada. Portanto, além de que é uma plataforma que pode ser flexível porque vai se adequar às necessidades específicas de cada aquacultura. Portanto, aqui estou a mostrar-vos só o exemplo da PVL, mas esta solução, tendo em conta algumas alterações, está a tentar ser aplicada às 4 empresas da aquacultura. Depois, os outputs, ou um dos outputs diretamente para os aquacultores serão estes tais gráficos ou dashboards operacionais que permitem uma visualização rápida e intuitiva dos dados e das condições de produção, que por sua vez pode levar a uma tomada de decisões ou ações baseadas em informação objetiva. E, portanto, isto pode ter como consequência uma otimização da produção e dos recursos. Por exemplo, aqui já estão alguns exemplos de dashboards, neste caso do controle de temperatura e da salinidade dos tanques de algas, da Alga Plus, neste caso do controle de dados de alimentação dos tanques da PVL. Portanto, as grandes mais-valias da solução integradora e destas ferramentas são, por exemplo, isto também já dito até por alguns dos aquacultores que estão a trabalhar connosco, a rastreabilidade da produção, a otimização de recursos, quer a quantidade de ração, quer a energia, etc., a identificação de variáveis associadas a uma maior produtividade,
a tomada de decisões com base em informação fundamentada, poupança de recursos financeiros e outros, a centralização dos dados de produção numa plataforma user-friendly e um potencial para que o produto final seja de maior qualidade. Obrigada. Muito obrigado. Agradecemos a apresentação a todos os três que fizeram a apresentação e fico com... Obviamente ficamos todos à espera que o resultado final de todo o desenvolvimento desta plataforma, e fica uma questão, isto será, no final, vai ser um produto comercial que vai ser disponibilizado no mercado, será isso? Sim, essa é a ideia, vai ser a solução integradora, ou então cada uma das soluções também pode ser adquirida individualmente, se por acaso o aquacultor achar que para a sua empresa, para a sua unidade, faz mais sentido ter um ou ter dois, ou ter a solução integradora, portanto, e também se calhar, dependendo do custo, não é? Toda essa relação pode adquirir, sim. Muito bem, muito obrigado. Temos um breve espaço para perguntas, estamos um pouco atrasados para o nosso almoço, mas obviamente uma ou duas questões. Sendo assim, eu agradeço-vos a todos, às apresentações.